Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. Vamos ler apenas 4 versículos, do 1 ao 4. Convido os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, para lermos o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 4. Que diz assim a santa palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus seu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram ordem a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados irmãos, o tema que iremos tratar esta noite é ordens de Deus para Jacó. Está implícito aí no boletim. Ordens de Deus para Jacó. Nós sabemos que a cada dia há ordens para a nossa vida. Louvado seja Deus, a vida do homem e da mulher, que tem a oportunidade de receber ordens de Deus. E mais ainda, louvado seja o nome do Senhor, quando temos a oportunidade de acatar as ordens do Senhor. Nessa pregação de hoje falaremos sobre um homem de Deus chamado Jacó, muito conhecido, bastante comum no meio da igreja, porque todos conhecem a história de Jacó, todos já leram o livro de Gênesis, e a maioria dos escritos de Gênesis está destinado a Jacó. Começa já a falar do capítulo 25 e estende-se até o último capítulo, até o capítulo 50, ou seja, 50% do livro fala da vida de Jacó. Uma transparência total. Uma foto sem retoques. Uma foto nitidamente limpa, transparente da vida deste homem. Fala do seu nascimento, da sua infância, adolescência, maturidade, das suas aspirações, dos seus desejos, da sua velhice, da sua morte. Os aspectos da vida de Jacó, onde existem vários personagens bíblicos que pouco sabemos da sua vida, da sua biografia, da sua trajetória. Mas Jacó nós conhecemos de cor a sua biografia, a sua história. Toda criança conhece a história de Jacó, rica, que a cada dia traz muitos benefícios para o povo de Deus, para a sua igreja. Todos conhecem que logo do nascimento de Jacó, ele nasceu, juntamente com seu irmão, nasceu gêmeos, com Esaú. Veio em segundo lugar, Esaú saiu primeiro, mas ele no calcanhar de Esaú. Eu não vou soltar a minha bênção. Foi um homem realmente que lutou na sua vida. É uma história realmente fantástica. E uma ação, não que os outros não tenham a sua importância,
cada um tem muita importância. É o capítulo 28 do livro de Gênesis. Jacó é tratado como usurpador, um enganador, ao mesmo tempo como ruim, como bom. Ele é retratado na Bíblia como aquele homem que sempre gosta de tirar vantagem. Como um enganador, tirar vantagem dos outros. Será que Jacó era brasileiro? O brasileiro gosta de tirar vantagens, né? Será que Jacó tinha algum parentesco aí com alguém do Brasil? Sempre queria estar tirando vantagem de alguém, sobretudo do seu irmão, do seu pai, do seu sogro Labão. Um homem que teve várias mulheres, sempre queria estar na vantagem. Mas realmente é uma história fantástica. E no capítulo 28 de Gênesis, teve aquele sonho, adormeceu no deserto, fez uma pedra de teve aquele sonho da escada, onde verdadeiramente Deus aparece está ao lado dele, dizendo para ele que acompanharia, que a sua descendência que não desampararia. A mesma promessa que tinha feito ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac, a promessa se explica com Jacó. Você já viu algum descendente de Israel passando fome? Nos Estados Unidos, os maiores ricos, mais abastados que residem nos Estados Unidos são judeus, oriundo do povo de Deus. Deus, quando prometeu a esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que abençoaria o seu povo, você pode observar muitas guerras, Israel e Palestina, toda aquela Palestina juntamente com Israel, muitas guerras, muitos conflitos, muitas confusões, mas eu nunca vi um filho de homem. É um povo sábio, povo abençoado por Deus, antes. Não é disso que eu quero falar aqui no texto. Quero falar das ordens que o Senhor determinou a Jacó, mas isso também está escrito. E no capítulo 28, também tem uma importância muito grande, onde Jacó faz um voto para com Deus. Abra 28, aliás, volte só um pouquinho, do 35 para o 28. Quando está terminando aqui o sonho da escada, no versículo 19, do capítulo 28, Jacó vem dizer ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, quando ele observou ali que estava na casa de Deus, que aquele lugar era um lugar abençoado, onde Deus residia ali. Ele batizou de Betel, antes era Luz, e agora chamaria Betel, mas ele fez um voto, começando pelo versículo de número 28, 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quando me concederes, certamente te darei o dízimo. Amados irmãos, que voto que o homem faz a Deus é condicional. Ele disse, fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, se Deus me guardar, se Deus me der roupa, se Deus me der alimento, se Deus for próspero comigo, se. Ele botou uma condição. Esta é a condição do homem, votos a Deus. Todos aqui eu tenho certeza que já fizemos, mas sempre em frente. Nós somos realmente, mas Deus Todo-Poderoso é incondicional. Deus promete e cumpre sem pedir nada em troca. Volta. Ele é misericordioso, poderoso, agradável.
Ele quer tão somente que nos quebrantemos aos pés dele, que estejamos em comunhão com ele. Isso não é nem um sacrifício, é uma coisa agradável. Como é bom estar em comunhão com Deus, obedecê-lo, ter fé na sua digníssima palavra. Isso não é nem um sacrifício. Ele não nos incomoda. É uma coisa que devemos fazer por amor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Ele é. Mas nós observamos aqui que Jacó, homem, é condicional, tem suas limitações. Na verdade, é a limitação. Jacó fez essa promessa. Irmãos, quando fizer uma promessa ao nosso Deus, não tarde em cumpri-la. É assim que versículo número 4 fala isso aí. Se fizer uma promessa ao seu Deus, cuide em cumpri-la, não tarde em cumpri-la. E Jacó, se você observar todos os escritos, até chegar no capítulo 50, ele foi muito abençoado por Deus, foi rico. Apesar de impor tantas condições aqui, o Senhor abençoou. O Senhor não deixou ele contrário, multiplicou a vida dele, deu esposas. Na verdade, era para ser só uma esposa, proliferando, e o Senhor permitiu que ele tivesse mais de uma esposa para o preenchimento ali da raça humana. Foi permissão de Deus. A Bíblia nunca disse que o homem pode ter mais de uma mulher, mas aqui houve a permissão de Deus. Deus lhe deu esposas, filhos. Deus foi próspero com ele, enriqueceu. Uma grande família Deus realmente lhe deu. E tardando um pouco em cumprir as promessas de Deus, esse homem foi também ganhando muitos problemas. Aqui se acumulava na sua vida, a sua própria família. A princípio de Raquel, a sua esposa, uma das suas esposas, só tinha duas, Raquel e Lia, mas tinha outras concubinas. Raquel rouba ídolos do seu pai Labão, trouxe maldição para a sua casa. Capítulo 31, versículo 19, observe na sua Bíblia. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai. Ainda, capítulo 31, verso 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Essa mulher roubou os ídolos de seu pai, deu desespero a seu pai, que era um idólatra, que cultuava ídolos. E ele saiu correndo atrás, saiu perseguindo Jacó, saiu perseguindo toda a família. Esse homem tem um problema muito grande quando chega em Siquém, e a sua filha Diná, a sua única filha, ele tinha 12 filhos, mas tinha uma filha chamada Diná. Essa menina foi violentada sexualmente, e fizeram um acordo, fizeram um tratado, deram um dote, para que tudo ficasse apaziguado. Mas pela consequência de tardar em cumprir com seus votos para com Deus, os seus filhos se revoltaram contra o povo de Siquém, o príncipe de Siquém, mataram a população ali de Siquém. Foi uma revolta muito grande dos filhos, foi uma tragédia na vida desse homem. Portanto, ele passou por momentos difíceis na sua vida, como todos nós passamos difíceis. Principalmente quando não estamos cumprindo aquilo que prometemos ao nosso Deus. Mas apesar de todo, entre bons sim, mas momentos não tão bons que aconteceu na sua vida, mesmo tarde, ele foi chamado por Deus para cumprir o seu voto. Sabe de uma coisa, meu irmão? Você prometeu, fez um voto ao seu Deus, ao nosso Deus. Mesmo que você tarde em cumprir, um dia Deus vai cobrar. Você pode esquecer do voto que fez a Deus, eu posso esquecer,
Mas Deus jamais esquece de um voto feito por um filho. Aí justamente quando chegamos no capítulo 35, onde lemos esse texto, o pastor leu do 5 ao 15, eu li aqui do versículo 1 ao 4, foi justamente onde Deus pediu um ajustamento de contas com Jacó, para que seus votos fossem cumpridos. Chegou a hora de acertar tudo que Jacó tinha prometido. Aí, justamente, vem esse acerto de conta. E o primeiro ponto da nossa mensagem, tá? Essa primeira palavra que se encontra logo no versículo 1, disse Deus a Jacó: levanta-te. Conta a nossa palavra, levanta-te. Irmãos, essa palavrinha aparece 71 vezes na Bíblia, a palavra levanta-te. Várias histórias maravilhosas na Bíblia em relação a esse artigo, observar. Grande homem de Deus, chamado de Josué, capítulo 1, versículo número 2. Josué cabisbaixo, sofrendo pela morte de Moisés. E o Senhor aparece a Josué e diz: atravessa o Jordão, conduz esse povo, vai em busca da terra prometida que eu prometi ao meu povo, ao povo de Israel. Ou seja, em outras palavras, o Senhor dizendo a Josué: garoto, não fica aí chorando, cabisbaixo, despojado, não. Ergue a cabeça, vai em frente, te anima, não temas, ser forte e corajoso. Eu estou dando uma terra para que você habite juntamente com toda a nação de Israel. Moisés morreu, não adianta mais estar chorando a morte de Moisés, agora é contigo. A história não parou com Moisés. Levanta, caminha, ergue a cabeça, siga em frente. Quando você observa também o profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo número 1, quando o Senhor aparece para Ezequiel, na verdade a palavra levanta-te tem outro, se põe-te de pé, ou dispõe-te. No caso de Josué, ele falou dispõe-te, é a mesma coisa de se levantar. Para Ezequiel ele disse: em pé que eu falarei contigo. Aos irmãos, e daí, meu irmão? O que era que estava acontecendo com Ezequiel? Ezequiel foi um menino, um jovem, preparado para ser sacerdote. Era filho de Buzi, filho do sacerdote Buzi. Naquela época, os sacerdotes, os filhos para ser sacerdote. Olha que bênção, que coisa boa. Hoje, se você vê um filho de pastor querendo ser pastor, se ordenando pastor, é motivo de crítica. Ah, só porque o pai é pastor, o filho também serve de crítica no meio do povo hoje. Mas antigamente, filho de sacerdote seria preparado para ser sacerdote. Aí Elcana era filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote. E o Senhor fala para Ezequiel: põe-te contigo. Ezequiel, preparado para ser sacerdote, teve uma vida regada no Evangelho, pela escola sacerdotal, só conheceu religiosidade e espiritualidade, só ouvia falar que Deus era bom, maravilhoso e poderoso, era Deus quem sustentava Israel, seu povo. Daí entrou preso, levado para a Babilônia, jovem, com 17 anos de idade. Quando ele está sendo conduzido para o cárcere babilônico, algemado pelos pés, pelas mãos, olha para trás, vê Jerusalém se acabando no fogo, a fumaça cobrindo. Já imaginou o que passava na mente daquele jovem, criado no Evangelho, preparado para ser um sacerdote? Jerusalém ser destruída, tudo acabado. O tratamento que ele recebeu no momento caía por terra, não estava valendo de nada.
constrangimento, que decepção na vida daquele jovem. Mas é justamente onde Deus se apresenta. Põe-te de pé, que eu fico algo poderoso contigo. Você vai profetizar a um povo cruel, sim. Se eles quiserem, ouça. Se não quiser, não tem nenhum problema. Mas profetize. Fale para esse povo dentro do cativeiro. Você vai permanecer cativo, preso, para falar. A oportunidade para o povo de Deus era dentro do cativeiro. Então Deus levantou aquele homem dentro de um cativeiro. Da mesma forma eu posso dizer para você, o cativeiro pode estar passando uma situação difícil na sua vida, muito difícil. Ele nos dá um suporte. Deus sempre tem algo reservado para nos abençoar. Isso com você também. Levanta-te. Põe-te de pé. Dispõe-te. Ergue a cabeça. Creia que existe um Deus poderoso que está te assistindo nesse momento. Porque ele falou para esse homem. Se você observar também o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos de 4 a 6, caindo Paulo por terra, a gente fala que foi de um cavalo, mas o texto fala por terra, o texto nem cita cavalo, mas provavelmente ele vinha no cavalo. Por terra, ouvi uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo, quem és tu, Senhor? Ele disse: isso é quem persegue. Mas levanta-te. Verdade que tem algo a ser feito contigo. Alguém tem algo a te falar. Grande homem meu. Você será um grande missionário. Você, no mínimo, vai fazer 5 viagens missionárias. Você vai abrir várias igrejas. Vai escrever carta a várias igrejas. Levanta-te. Põe-te de pé. Dispõe-te para fazer a obra do Senhor. Isso, quando você observa aqui no capítulo 35, e um pouquinho antes, do 34, Jacó vinha sendo perseguido, estava pelos cananeus, tinha passado um momento difícil, juntamente no encontro com o seu irmão, Esaú, a ponto de pensar que seria sua família. E o Senhor chega para Jacó e diz: levanta-te. Passado vários... E olhando para esse texto, meu irmão, eu entendo uma coisa muito importante. Eu entendo verdades espirituais, não só nesse texto, mas no de Josué, no de Ezequiel, do apóstolo Paulo, que Deus não tem negócio. Tem bondade espiritual. Deus não está disposto a estar junto quem está de cabeça baixa, quem está se decepcionando com a vida, quem não está querendo viver, quem está cabisbaixo, quem está prostrado. Deus tem negócio com quem levanta a cabeça, com quem se coloca de pé, com quem se dispõe. Louvado seja Deus que vocês estão na atitude de servir a Deus, ouvindo a sua palavra. Já é uma forma de se colocar de pé, de se dispor, de se levantar na presença do Senhor. Nós temos que ter a consciência que muitas coisas ainda podem acontecer, coisas boas na nossa vida, a trajetória do Senhor. Muitas vezes a gente pensa, está passando uma decepção, um momento difícil, pensa que tudo está parando, acabando ali. Não. A nossa história pode ter muito êxito daqui para frente, muito lucro. Eu não estou falando de dinheiro, não, lucro financeiro, não. Lucro espiritual. A tua família ainda pode passar bons momentos. Você como cabeça de família, tanto mãe quanto pai. Família que não tiver a cabeça como homem, mas tem mulher. Exorte a sua família a se levantar, pôr-se de pé, erguer a cabeça, que Deus quer trabalhar na tua vida e na vida. Como trabalhou na vida da família deste homem, vocês vão entender. Porque Deus trabalhou tanto, o zelo, o amor tão grande de Deus na vida do seu servo Jacó. Levanta-te, põe-te de pé. Muitas vezes estamos
passando um problema difícil, consequência nossa mesmo, onde nós cavamos, nós buscamos, nós adquirimos consequências que nos prejudicam. Não é motivo nenhum a se prostrar, baixar a cabeça e dizer que Deus não existe, que Deus lhe desamparou, que Deus está esquecendo de você. Ele te ama, lembra de você a cada dia e quer sempre te dar um suporte, mas para isso é pôr de pé. Não importa a idade, não importa o problema, não importa a circunstância, põe-te de pé na presença do poderoso, que ele tem algo marcante ainda para a sua vida, eu creio em nome de Jesus. O que aconteceu com Jacó? Segundo, que o texto depois que ele falou, levanta-te, ele disse, sobe a Betel. Betel quer dizer, ir para Betel, quer dizer direção. Ir para Betel quer dizer casa de Deus. Sobe a Betel, habita ali. Faz ali um altar a Deus, que ele te apareceu quando fugia da presença de Jadis. E esse homem prontamente entende que precisava subir a Betel, precisava realmente com um voto ao nosso Deus. Para isso ele teve que trabalhar com a sua família. Irmãos, até mesmo para os... É preciso ter um trabalho no meio da família. É muito difícil trabalhar com a família em relação a estar servindo o Senhor. Sempre no meio da família. Sempre tem alguém que não quer vir à igreja. Por mais que você convida, convoca, se dispõe, prega a palavra do Senhor, mas é difícil trabalhar com a família. Nós, cada um, pensamos de uma forma diferente, e isso acontecia com a família de Jacó. Quando ele diz, aqui no versículo de número 2, então disse Jacó à sua família, a todos que com eles estavam, lançai fora os deuses estranhos. Vocês observaram quando eu falei no início, lá no capítulo 31, a sua esposa Raquel tinha roubado ídolos lá da casa de Labão, seu pai. Esses ídolos eram chamados de terafins, não serafins. Serafins são anjos do Senhor. Só aparece no livro do profeta Isaías, capítulo 6, apenas no versículo 2 e versículo 6. Só aparecem essas duas vezes, serafins. Mas esses ídolos do lar eram terafins. Era estátua, amuleto em forma de ser humano. Que eles falavam com aqueles ídolos. Aqueles ídolos na cabeça das pessoas idólatras, dava direção para com eles. Por exemplo, quando Raquel saiu com Jacó fugindo da casa de Labão, ela inventou de roubar esses ídolos para pedir direito, para saber, ia perguntar qual era a direção que aqueles ídolos lhe orientavam. Era assim, infelizmente, que eles pensavam. Quantas pessoas nos dias de hoje também pedem direção, pedaço de madeira, pedaço de gesso, infelizmente, não com alegria, não com calúnia. Até mesmo pessoas no meio cristão ainda, infelizmente, guardam ídolos dentro de casa. Eu não digo imagem. Quem sabe, alguém antigamente participava da Micarande, aquela festa infernal que tinha aqui em Campina Grande. Eu tive o desprazer de trabalhar naquilo ali, muitas vezes. Quem sabe se tem alguém, olha, eu brinquei muito a Micarande, onde tem um CDzinho aqui de chiclete com banana, está bem guardadinho ali, eu não escuto ele, mas ele está guardado. Um ídolo, um amuleto, que pode lhe tirar da presença de Deus, mesmo sem estar servindo de nada, mas está servindo para a entrada do inimigo na sua casa. Jacó entendeu isso, que ele, para subir a Betel, subir a casa do Senhor, precisava tirar
coisas estranhas, coisas que atrapalhavam a família para com Deus. Jacó disse à sua família e a todos que com eles estavam: lança Deus que há no nosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Purificar, meu irmão, e mudar as vossas vestes, não está falando só dessa roupa que nós vestimos, não, desse tecido. Isso aqui é relativo. A purificação do seu, se revestir de um novo homem, se revestir de uma nova mulher. Quem vai nos retratar bem direitinho, isso aí é o apóstolo Paulo. Efésios, capítulo número 4. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo número 4. Em Efésios, capítulo número 4, do 22 ao 24. O apóstolo Paulo vem relatar aqui pelo menos dois verbos: despisse e revestir-se. Ele vem tratar do se despisse e de se revestir-se. Efésios, capítulo, a partir do verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, despojei do velho homem, purifica, se despoja, abandona o velho homem, afasta-te do velho homem ou da velha mulher, como queira. O velho homem que corrompe segundo as concupiscências do engano. Ainda existe muita gente enganada, meus irmãos, com a concupiscência do engano. Ainda existe muito cristãos. O Senhor estava falando aqui para o seu povo, o povo de Deus, para Jacó e para a sua família. Conforme Ele está falando para mim e para você, as famílias de hoje, do dia de hoje. Purifica-te. As concupiscências do engano. Tem, na verdade, tirado o homem da presença de Deus. Versículo 23. Vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Ou seja, nós precisamos buscar a mente de Cristo, que é o espírito do nosso entendimento. Buscar a mente de Cristo, conforme Mateus capítulo 5, versículo número 8, vai nos relatar. E versículo 24 ele diz: e vos revestir de novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Jacó entendeu isso. Jacó entendeu esses preceitos aqui do apóstolo Paulo, que sabia que nem Paulo existia, mas ele sabia que precisava de purificação. A sua família estava envolvida com deuses estranhos. A sua família estava envolvida com uma terrível prostituição no meio da família, com adultério. Um de seus filhos estava coabitando com uma de suas concubinas. Veja que perigoso. A impureza no meio do povo de Deus, a prostituição, o engano, o adultério. Veja que era dentro de uma família de Deus. Corra por longe, se afaste da aparência do mal, desse tipo de coisa. Ainda também tem homens e mulheres, eu posso dizer também, que escondem uma idolatria por trás disso na sua vida. E tudo pecaminosa. Eu fico me lembrando, tem uma menina que eu namorei com ela lá, não sei quantos anos atrás, ela era assim, assado, a mente ainda se corrompendo com o velho homem. A igreja de Deus precisa ser purificada. Foi por isso que o Senhor diz: purifica-te e purifica a tua família. Se despoja do velho homem. Busca o novo homem na tua vida. Como eu falei, o texto de Mateus capítulo 5, versículo número 8. Observe também. Mateus 5, 8. Mateus capítulo 5.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcança a misericórdia. E ter misericórdia entre nós é ter purificação. Purificai-vos das coisas que contaminam a nossa vida e a vida da nossa família. A partir do momento que você se purifica na presença do Senhor, você está tendo misericórdia de você mesmo. E Deus quer que sejamos misericordiosos, assim como Ele é ricamente misericordioso para com cada um de nós. Foi o que Jacó entendeu ali com a sua família. Mandou que juntasse todos aqueles ídolos, todos aqueles deuses estranhos, como está 5. Ele mandou esconder lá no pé de um carvalho, com o sentido de errar. Ele pegou todos os ídolos, como diz aqui a partir do versículo número 3, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Veja que o moço havia acompanhado Jacó com toda aquela dificuldade, com toda aquela o seu engano, que ele enganou seu pai, seu próprio, enganou ao seu sogro Labão, mas Deus sempre estava acompanhando, Deus sempre estava ao lado dele, protegendo. Aí no versículo número 4, então ele diz: então derão a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em suas mãos, e as argolas que ele pendiu nas orelhas, e Jacó os escondeu alho que estava junto a Siquém. Esse homem pegou todos os deuses ídolos, todos os terafins, todos os amuletos, todas aquelas argolas, aqueles grandes brincos, uma coisa horrível que as mulheres usavam, pulseira, todo tipo de amuleto, que tirava a purificação da família, e mandou enterrar debaixo de um pé do carvalho. Ele fala esconder, mas não é esconder e depois vir pegar, não. Era literalmente enterrar. E nós? O que é que devemos fazer nos dias de hoje? Se temos ainda ídolos, coisas que tiram a nossa purificação para com Deus, junte tudo, meu irmão. Enterre nos pés do Calvário, da cruz de Cristo, que derramou o sangue para purificar a nossa vida, para perdoar-nos. São vários tipos de deuses estranhos que supostamente pode nos tirar da presença de Deus, pode trazer impureza para com a nossa vida. Precisamos a cada dia estar redimidos na presença do Senhor. Então Betel significa direção. E o que é direção para você, espiritualmente falando? É buscar o caminho do Senhor. Nós não temos outra direção na nossa vida a não ser buscar o caminho de Deus. No capítulo 3, versículo número 6. Vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículo número 6. Provérbios 3, 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Veja que coisa maravilhosa, você reconhecer Deus, a direção de Deus em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que maravilhosa de Deus, mas uma promessa incondicional aqui que Deus está fazendo para mim e para você, reconhecer os caminhos do Senhor. É só o que Ele pede: reconheça o meu caminho, e eu planearei, eu passo uma máquina naquele caminho cheio de pedras, cheio de espinhos, para que fique limpo, você possa andar e a cada dia se deleitar na presença de Deus. Através do entendimento que Jacó teve ali de Deus, ele disciplinou a sua família, reunindo todos aqueles ídolos, todos aqueles amuletos
ele disciplinou a sua família. E aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 13, o Senhor diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, meu irmão, é muito importante buscar o caminho do Senhor, a direção do Senhor e o conhecimento do Senhor e aceitar a disciplina do Senhor, como ele diz aqui também no verso 32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com disciplina. E ali Jacó entendeu que a sua família precisava ser disciplinada, exortada. Aceitar a disciplina do Senhor é receber bênção. E aquela família recebeu a bênção de Deus de subir a Betel, subir à casa do Senhor, ali fazer morada na casa do Senhor, porque não adianta só você vir à casa do Senhor e não estabelecer uma morada na presença do Senhor. Sobe a Betel ali. Não é que você vai ficar na casa do Senhor, não, você precisa ir para casa, mas que o Deus da casa habite na sua vida. Você vem à casa do Senhor em busca que o Deus da casa volte com você para a sua casa. Através de uma disciplina que Deus propôs ali à família de Jacó, a sua família foi abençoada. E quem rejeita a disciplina menospreza a sua própria alma, a sua própria vida. E aquela família foi sábia, através daquele patriarca, daquele grande líder, em não rejeitar a disciplina do Senhor, de limpar tudo que estava errado e colocar no pé do carvalho, que hoje, evidentemente, nós estamos colocando no pé do Calvário, nos pés de Jesus, para que possamos estar realmente cada dia mais limpos na presença do Senhor, que o Senhor deseja que estejamos purificados, louvado seja Deus. E voltando ainda para o texto, ele diz, ainda no versículo número 4, então dera Jacó a todos os deuses estrangeiros que ele tinha irmãos, e as argolas que ele pendiu das orelhas debaixo do carvalho, que está junto de Siquém. E tendo partido, o terror de Deus, que ele eram circunvizinha, não perseguiram aos filhos de Jacó. Observe aqui que essa família pôde ser realmente edificada pelo Senhor de paz, mas foi preciso subir. A nossa vida, proporcionalmente a cada dia, precisa ter uma subida. Tratado por Deus para estar descendo, sufocando, se acabando, não. Deus quer que você suba cada dia e estabeleça ali na sua vida um altar do Senhor. Estabeleça um altar, acertar todas as pendências com Deus. Sabe que a cada dia nós temos pendências a acertar com o nosso Deus. Cada dia tem um problema novo, cada dia tem um pecado novo. Nós somos pecadores e ser pecadores enquanto estivermos nessa terra. Então, cada dia temos uma pendência a acertar com o nosso Deus. E esse homem, mesmo atrasado, ele entendeu que precisava cumprir esses votos para com Deus. Então, ir para Betel significa compreender a iniciativa de Deus, a iniciativa que Deus coloca na nossa vida. Deus colocou iniciativa na vida de Jacó, de limpar a sua casa, para viver uma vida de santidade. Nós precisamos a cada dia buscar essa iniciativa de Deus, que também está limpando a nossa casa, para vivermos abastados em uma vida de santidade. Ir para Betel é ter um encontro pessoal com Deus. E esse encontro pessoal com Deus precisa ser a cada dia. Eu preciso todo dia, tão somente através das nossas orações, da sua oração, da sua adoração, você está tendo esse encontro pessoal com Deus e não pode deixar cair nem um dia sequer. Quando ele subiu para Betel, foi feita ali uma aliança, aliança de bênção, aliança de paz, aliança de proteção. Da mesma forma como quando subimos a Betel e nos aliançamos com Deus, evidentemente o Senhor está nos trazendo bênção, paz e proteção. Você já vive nessa aliança com Deus, louvado seja Deus.
que Deus vai continuar te dando paz, bênção e proteção. Você, essa proteção de Deus, que ainda não subiu a Betel, cuide em subir, estabeleça o seu altar ali, na casa do Deus, para que a bênção, a proteção, edifique a sua vida, chegue na sua vida e na vida da sua família. Ali Deus curou, libertou do pecado, e ali houve a conversão de Jacó. A verdadeira conversão de Jacó não foi lá no capítulo 28, quando ele teve o sonho da escada, que Deus estava ali ao lado dele. Deus simplesmente estava contemplando ali o recomeço de uma história que daria na vida daquele homem, uma história tremenda, de muito benefício para a nossa edificação. Mas a verdadeira conversão de Jacó foi quando ele reconheceu que para subir à casa do Senhor, para subir a Betel, restabelecer, ali como ele tinha estabelecido em Betel, tinha colocado a cidade de luz para Betel, que ele agora subiu e chamou de El Betel. Ele restabeleceu a sua vida espiritual para com Deus. Houve a sua verdadeira conversão ali. E a cada dia, meus irmãos, nós precisamos trabalhar a nossa conversão para com Deus. Conversão é uma manutenção diária. Não pense que a sua conversão foi só naquele dia que você aceitou Cristo como seu Salvador no seu coração. Não. A nossa conversão precisa ser diária. Precisamos limpar a cada dia, continuar limpando a nossa vida e a vida da nossa família para podermos estar nos convertendo, nos quebrantando na presença desse Deus maravilhoso. Que seja na fuga de um problema, que seja na aflição de uma incerteza ou no medo de uma perda, Deus sempre vai tomar iniciativa na sua vida e na vida dos seus filhos. Mesmo que você esteja numa aflição, numa perda de um parente, ou seja lá outra vida, Deus sempre vai estar te dando esse suporte, te dando uma iniciativa de vida cristã. Você é um cristão, você é um crente, mas o crente, o cristão, ele precisa cada dia estar tendo iniciativa na sua vida e se renovando, moldando, sendo frequente na casa do Senhor, adorando, continuando com o Deus da casa no seu coração, na sua vida, onde quer que você esteja. Louvado seja Deus, glória a Deus, que Deus nos dê essa intuição de estar na casa mais importante da nossa vida, que é o nosso coração. Abrimos as portas para Ele e o Espírito Santo faz morada no nome do Senhor. Deus tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Apesar de toda a trajetória desse homem, 25 capítulos falando sobre ele, mas o controle da vida de Jacó e de sua família estava nas mãos de Deus. Devemos entender isso. Em nenhum momento a sua controle de Deus, não. Quantos momentos de fraqueza na nossa vida, realmente a nossa fé vem quebrar, vem diminuir, vem fraquejar. Mas saiba que Deus continua no controle de sua vida, porque Ele tem a sua vida nas suas mãos. Conforme está lá em Isaías, o seu nome está escrito na palma da mão do Senhor. A cada dia Ele tem um controle da sua vida. Está a vida da família de Jacó e da vida de Jacó, sim. Esperando que ele viesse cumprir o voto. E o tempo foi passando. E os problemas foram influenciando a sua família e a sua vida. E até o momento ele estava esquecido de cumprir seus votos para com Deus. Chama ele para esse acerto de conta. Ir para Betel significa ir para casa. Jacó tinha feito um voto que não precisaria ter feito, porque Deus já tinha dito que abençoaria, com certeza, o seu pai Isaac, teria passado para ele, abençoaria o seu avô Abraão, seria fecundo, que a sua família, a raça ia se multiplicar através dele, não deixaria faltar nada, protegeria. Deus já tinha feito essa promessa incondicional a Abraão. Depois tinha feito a Isaac, com certeza Isaac teria passado para os seus filhos, Jacó e Esaú. Ora, filhos, olha, filhos, é misericordioso para conosco. Nosso nome nunca vai ser esquecido.
Não pode. Muitas vezes nós fazemos votos precipitados, sem necessidade para com Deus. Nós fazemos voto que não tem nenhum cabimento. Por isso, eu falei agora há pouco, capítulo 5, verso 4. Se faz um voto, não tarde em cumpri-lo. A partir do momento que você faz um voto a Deus, estou apenas repetindo. Então Deus tinha dado o artefato de abençoar ali a família de Jacó, começar a se habitar, fixar a sua residência em Betel, na casa do Senhor. Nós precisamos fixar cada dia mais a nossa residência na casa de Deus, no Deus da casa. Fico preocupado muitas vezes comigo, em primeiro lugar. Sou diferente de nenhum de vocês, nem do pastor, nem de ninguém. Fico preocupado quando eu vejo o irmão esfriando a sua fé, dizendo do Senhor. Isso é preocupante. Nós, como líderes, ficamos preocupados. Eu sofro com isso. Os irmãos perturbando a sua fé. E o Senhor Todo-Poderoso mandou que esse homem fixasse residência. Fixar residência é ser permanente, é buscar o Deus da casa a cada dia. Outra coisa também que eu fico preocupado, aquele negócio pulando de galho em galho. Quantas igrejas você já passou? Será que não deu para fixar residência em uma ainda? A igreja verdadeira que prega a palavra de Deus? Isso é preocupante. Eu não quero aqui estar falando de irmão nenhum, não. Mas quantos irmãos você observa? Eu tenho certeza que você já observa para uma igreja, vai para outra. Aquela é melhor, aquela é mais fraca, aquela é não sei o quê, aquela tem esse defeito, aquela tem isso, essa é boa. Ainda não fixou uma residência na casa do Senhor. Ainda não chegou junto do Deus da casa. Nós precisamos fixar residência na casa do Senhor e no Deus da casa. Buscar a presença desse Deus. O Senhor aqui, o princípio de Deus na vida de Jacó foi abençoá-lo. O Senhor também hoje quer continuar nos abençoando. No momento que você fixou residência, você habita em Betel, estendeu ali, erigiu o seu altar para com Deus, erigiu o altar para com o Senhor, é a nossa vida de santidade. Está catando tudo aquilo que não está servindo para a nossa vida também, jogando fora. Estabeleça o altar. Para concluirmos, irmãos, algumas meditações nessa parte de conclusão. Existem pessoas que estão sem expectativas, sem sonhos, sem esperança, que estão paralisadas na vida. Infelizmente, até no meio do povo de Deus, pessoas, irmãos, sem expectativa, sem sonhos, sem esperança. Jacó chegou, ele se sentiu atacado pelos cananeus, antes também pelo seu irmão Esaú. Ele descobriu que a sua família estava numa tremenda idolatria estranha dentro de casa. É que ele não sabia que Raquel roubou os ídolos de Labão, mas ele não sabia, ele estava indo. Mas Deus colocou no seu coração a sabedoria de descobrir que a sua família estava participando de uma idolatria, ou seja, toda a expectativa de uma vida cristã, de uma vida espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor, orar, adorar o Senhor, expectativa de vida, sonhos. Observe que Jacó teve um sonho bendito. Não foi ele que instigou, buscou esse sonho. Foi o próprio Deus que deu aquele sonho a ele. Mesmo está no voto, mas ele, de certa forma, houve uma manutenção com aquele sonho de Deus na sua vida.
Nós precisamos colocar o nosso sonho em prática. Não deixe o seu sonho cair. Não esqueça que Deus é o Deus realizador de sonhos. Não estou falando daquele sonho que a gente sonha quando está dormindo, não. É o seu sonho acordado mesmo, a sua convicção. A igreja de Deus precisa ter expectativa de vida, vida boa. A cada dia nos pede o Senhor, sonhos, esperança. Nossa vida não pode ficar paralisada com os problemas da vida. Aquele homem estava se paralisando ali. Os problemas estavam lhe afogando, lhe sucumbindo. Mas Deus Todo-Poderoso colocou vivacidade na sua vida para que ele não pudesse ficar paralisado. Tem pessoas que estão morrendo porque se omitiram, se precipitaram, trouxe idolatria para dentro da sua casa, infelizmente. Como, meu irmão? Através até de uma musicazinha mundana. De vez em quando eu me questiono essa situação de música mundana. É uma coisa complicada. Às vezes tem aquela música ali, né, cheia de pornografia, duplo sentido. Às vezes tem aquela musicazinha que não tem essas coisas, parece ser uma coisa mais maleável. A pessoa vai gostando daquilo, vai escutando aquela musicazinha. Não, essa musicazinha aqui, Luiz Gonzaga, não serve de nada, não tem nada não. Era um homem que não falava pornografia, era uma coisa bonita. E aquilo vai se contaminando ao pouco, vai trazendo idolatria para dentro da sua casa, se omitindo de estar só escutando aquilo que edifica os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor. Nós precisamos estar buscando tão somente aquele Deus. Esse homem entendeu isso, e a partir do momento que ele tirou todas essas idolatrias, que é o pecado abominável aos olhos do abominável, mas idolatria ele abomina veementemente. Esse homem, quando entendeu sobre isso, a sua vida modificou. Infelizmente, essas coisas, como eu falei no início, não ocorrem só com crentes, com ímpios, ocorre conosco também. Muita gente sofre, até mesmo dentro da igreja, porque não fez sua vida. Se fosse um altar do Senhor, a nossa vida precisa ser um altar ao nosso Deus. Deus quer transparência na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. É que você esteja realmente cada dia fazendo a manutenção da sua vida, exaltando a cada dia, adorando, forma de estarmos nos transparecendo para com Deus, exaltando, glorificando, honrando. Deus só vai poder operar na sua vida, meu irmão, quando você estiver honrando, exaltando, glorificando e se limpando. É a forma que Ele pode operar na nossa vida. Fazer da nossa vida um altar é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que estar entoando louvores para Ele, é muito mais do que estar ouvindo uma mensagem. Fazer da nossa vida um altar é ter Deus como atitude, conformidade na nossa vida, ter conformidade e atitude com a palavra do Senhor, é viver a palavra do Senhor, é a forma de você fazer um altar. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e agir de outra forma. Dessa forma não está estabelecendo um altar do Senhor na sua vida. Fazer um altar para o Senhor é ser de fato um homem e uma mulher de Deus. É ter compromisso com o reino de Deus. Eu pergunto a você que é crente, que é membro dessa igreja, ou até outro irmão que esteja de outra igreja aqui nos visitando, será que realmente você está tendo compromisso com o reino de Deus? A pergunta para o seu coração, para o seu íntimo, em todos os sentidos, compromisso com o reino de Deus, é a forma de estar estabelecendo o altar para o Senhor. Saber que Deus está presente é diferente de desfrutar da sua presença.
ter a consciência que Deus está presente na sua vida, como temos a certeza que Ele está presente nesta casa, nesse momento. Ele estando presente na sua vida, evidentemente, vem o desfruto, vem o trabalhar, o melhorar a cada dia da nossa vida. Jacó subiu a Betel, levantou um altar, e nada de mal aconteceu com a sua família. Eu quero dizer essa noite para você levar para a sua casa. A partir do momento que você levanta-se, sobe a Betel, habita lá e estabelece um altar, eu te digo, meu irmão, toda certeza, nada de mal poderá acontecer com a tua família, porque o Deus da casa está abençoando a tua família. Se você quer ver Deus operar na sua vida, renovando as suas forças, trazendo de volta a sua esperança, restituindo o que um dia foi roubado, curando suas enfermidades, realizando sonhos, concretizando os projetos, fazendo deslanchar o seu ministério, guardando sua vida, a vida da sua família, verdadeiramente habite no altar do Senhor, na casa do Senhor, e estabeleça um altar dele na sua vida. Louvado seja Deus. Jesus disse, né, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo número 20, eis que bato a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos a cada dia estar não só abrindo, escancarando a porta do nosso coração, para que o Deus da casa habite também na casa do nosso coração, continue restabelecendo, erguendo, levantando a nossa família, assim como ele fez com Jacó, porque a coisa mais importante que existe aqui na terra, estou falando na terra, é a nossa família. E Deus quer fazer a cada dia uma obra maior no meio do seu povo, principalmente no meio da família, porque a família é a base da igreja, é o fundamento da igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.